Olá, sejam bem-vindos ao canal Full Stacker. Meu nome é Sérgio Costa e vamos dar continuidade hoje à série Criando Aplicativo do Zero com Ionic e Angular JS. Na aula anterior nós aprendemos como fazer este menu e a transição das páginas, né? Então, se você não assistiu a aula anterior, eu aconselho que vocês assistam. Criando o aplicativo do zero com Ionic e Angular, e eu coloco todas as informações que você precisa para criar um menu e fazer as rotas para as páginas, tá? De forma bem simples. Essas páginas podem ser criadas pelo Ionic Lab também, tá? Mas é interessante que você entenda como fazer, para que você possa fazer a adaptação caso você precise fazer outras páginas, né? O Ionic Lab ele te dá um aplicativo já com algumas coisas pré-configuradas, então nome de páginas diferentes, etc. Então, se você quiser mudar, com a aula anterior você vai entender como fazer isso, beleza? Bom, nesta dica nós vamos entender como fazer para trazer as informações do banco de dados, né? Então eu tenho aqui um banco de dados criado, que é o aula, tá? Então ele já tem aqui os usuários, ok? E alguns usuários aqui, tá? A gente já vem usando já há algum tempo, ok? Então nenhuma novidade até aqui. Se você não conhece, não viu, aconselho a que você acesse lá o meu canal, Full Stacker, tá? E dê uma olhadinha nas outras aulas, tá bom? Nós temos bastante dicas lá. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos entender como é que nós vamos recuperar esses dados. Eu tenho aqui o Sublime, que eu vou estar utilizando para fazer o nosso aplicativo. Na aula anterior eu usei aqui o emulador aberto assim, tá? Para que ele pudesse compilar do lado do Sublime, mas nessa aula eu não vou fazer isso, tá? Eu vou utilizar uma outra técnica, que é, tendo instalado o Ionic, eu vou utilizar o Ionic Serve para poder fazer a emulação no browser, tá bom? Se você tiver o npm instalado na sua máquina, é só você colocar npm install -g Cordova Ionic, tá bom? Você vai estar instalando o Ionic na sua máquina, e aí você vai estar podendo utilizar o comando que eu vou estar utilizando agora, tá? Eu estou fazendo isso porque fica mais rápido e eu vou ter também o console para poder ver os erros que vão ser gerados durante a nossa compilação, tá bom? Então, vamos para lá. Então, cmd. Vou sair daqui, tá? Da nossa raiz. Vou lá no diretório do meu aplicativo, do Ionic App, que é o que a gente está criando. Isso está no GitHub, tá? Depois você dá uma olhadinha. Copio esse endereço e vou aqui e coloco cd v, Ctrl V, né? Vou entrar já no meu diretório. Se eu colocar aqui um dir, vocês vão ver que eu estou dentro do diretório, né? Ó, git ignore, www, tudo aqui, né? Só para vocês entenderem. Bom, estou dentro do diretório e eu vou fazer o seguinte. Vou digitar Ionic Serve. Isso está lá, todos esses comandos estão lá no site do Ionic, tá? /, localhost. Eu coloquei localhost porque eu estou indicando para o Ionic que eu quero que abra na minha máquina local, tá bom? Ele dá outras opções, e então assim fica mais fácil para ele identificar. Se você fizer isso uma vez, você não vai precisar fazer mais, tá? A intenção agora é que ele abra o navegador para mim, automaticamente, certo? Maravilha, pronto, tá aqui, contra o Shift e eu abro o meu console já ajustado, tá? Vou deixar ele aqui nesse canto. Vou colocar o meu Sublime aqui desse outro lado. Diminuir um pouquinho. Maravilha. Vou diminuir aqui. Ok. Perfeito. Assim eu tenho uma visão do que está acontecendo. Tá bom? Eu fiz uma API. Essa API funciona da seguinte forma. Ela recebe parâmetros e devolve os dados, tá? Então nós temos aqui nossa header, que é padrão, CORS, tá? É muito utilizada para poder fazer a política da mesma origem, para que você possa ter o retorno desses dados permitidos, né, porque você está fazendo uma requisição Ajax, então ele precisa entender que você permite isso. Esse header aqui você pode estar adicionando para os seus snippets, então você vem aqui em Tools, New Snippet, e você pode colocar essa header que está aqui, ó, isso em Sublime, tá? Ctrl C, você vai lá no seu snippet, aqui tem já um array dessa data, cdata, tá? Você vai colocar dentro desse array e vai colar, tá bom? Aqui você vai tirar esse comentário
e vai colocar aqui uma identificação, tá? Então aqui eu quero course. E aqui, você nesse outro aqui, ele explica bem legal isso aqui, tá? Ele é fácil de você entender. E aqui onde está Python, eu vou colocar PHP porque é o script que eu quero que permita esse acionamento do snippet, tá bom? Então quando eu digitar course, ele vai me dar esse código aqui, tá? Por que eu fiz isso? Isso facilita na hora de você sempre estar criando, você não precisa criar todas as vezes, tá bom? Você não precisa fazer isso necessariamente para que dê certo a sua aplicação, tá? Isso aqui é só uma dica que eu estou dando, ok? Então aqui, ó, se você observar, eu vou apagar isso aqui e escrever course. Tá lá a header novamente, tá bom? E você pode fazer para os códigos repetitivos da sua aplicação, né, da sua workflow, e fica mais fácil para você sempre estar adicionando esses códigos, tá bom? Então, essa é uma dica que eu dou, usar snippets, ajuda bastante. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos receber os dados em JSON, tá? Então, esse comando aqui é importantíssimo, file get contents. Você vai receber um PHP, no PHP um input, tá? Ele está dizendo aqui que você vai receber os dados lá da sua requisição Ajax, tá bom? Você vai colocar, você vai decodificar esses dados que vão vir em JSON dentro do Object Data, tá? E aí a gente vai usar esse Object Data como uma orientação a objetos aqui dentro do nosso PHP, ok? Esses daqui, ó, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor, tirar a nossa barra lateral. Perfeito. Então esses daqui são variáveis que vão estar fazendo o acionamento do nosso banco de dados. Então aqui, ó, nessa variável DNS, nós vamos colocar aqui o MySQL host, que é o nosso localhost, está aqui, e o dbname nós vamos colocar aula, que é o que eu te mostrei aquela hora, né? Aula, tá bom? Certo? Então, aqui eu já coloco aonde que vai ser e qual que é o banco, tá? No seu servidor online, nós vamos passar isso para um servidor online, tá? No futuro, então nós vamos voltar nesse código aqui, tá bom? Esse counter e esse token é o seguinte, o counter ele vai servir para no futuro, e você não precisa adicionar isso agora, tá? Mas no futuro, nas nossas próximas dicas, eu vou estar utilizando, então a gente já vai colocar. O counter ele vai fazer com que eu conte quantas ocorrências de dados estão já na minha aplicação. Então ele vai receber as ocorrências de dados e vai a partir dessa, por exemplo, eu já tenho 6 lá. Então aqui no meu limit eu já tenho 6 e aí eu recebo mais 5. Tá? Então 6 mais 5 dá 11 e assim sucessivamente ele vai adicionando. Então para a gente fazer uma paginação infinita a gente vai estar utilizando isso aqui no futuro. Tá? Então vocês já coloquem, tá bom? Já façam isso. Caso vocês não usem paginação infinita, ignorem este comando. Tá? O token é importantíssimo. O token ele serve para que você tenha mais segurança na transmissão dos seus dados. Então, com o token você vai mostrar para a sua API que ela está vindo do seu aplicativo e não um hacker ou alguém curioso que esteja tentando acessar a sua API. Então o token vai evitar isso. Beleza, muito bem. Feito isso, esses dados vão ser recebidos. Se vocês observarem, eu estou pegando o Object Data, né? Deixa eu subir aqui. Ó, Object Data, ele virou um objeto aqui para o nosso PHP, então ele é orientado a objeto. Ó. Então Object Data e uma propriedade dele que é counter, tá? Object Data é uma propriedade dele que é token, tá bom? Foi recebido através deste comando. Aqui segue parecido com MySQL. Então você cria uma variável que é igual a uma orientação objeto do PDO, então new PDO, e aí você recebe todas aqueles parâmetros que nós setamos anteriormente. Então DNS vai aqui, nada te impede de colocar essa string, tá? Mas é só para ficar mais organizado. User vai aqui, ok? Que é o root. E o pass, que é o seu password do seu banco de dados, vai aqui, tá bom? Mesma coisa que o MySQL, tá? Não tem muita diferença. Fazendo a verificação se não está funcionando a sua conexão, se caso não estiver, né, que tem exclamação aqui, ele vai dar uma informação que não está funcionando. Se funcionar, ele vai seguir o código, ok? Se o token for igual que vir do aplicativo, e se ele for setado, aí ele segue funcionando também a nossa aplicação, tá? Ele vai seguir fazendo o código restante, ok? Se não, ele vai dar
ele não vai funcionar, ele vai parar, não vai receber esses dados, tá? Ele vai ficar em branco, ok? Show, maravilha. Então, feito isso, nós dentro desse if, nós vamos colocar uma query, tá? Que pode ser qualquer nome, que é igual ao connection, que está lá em cima, ok? Essa conexão aqui, essa variável que está recebendo o PDO. Prepare. Essa prepare é uma preparação da sua SQL que você vai estar colocando para fazer a requisição no seu banco, tá? Então, ele vai fazer a seleção do banco de dados e vai trazer os dados para você. Então, aí não tem muita diferença no MySQL, tá? No caso aqui, eu só coloquei order by para que ele faça ordem alfabética pelo nome e um limit. O limit ele vem do counter, ok? Que é uma propriedade que nós colocamos aqui de cima, né? Ela vem em JSON lá do nosso aplicativo, ok? Aí você observa que eu estou inteirando aqui porque tem um ponto, tá? Não esquece disso, é importante. Vírgula 5. Então eu vou sempre receber de 5 em 5 dados, tá? E aí daqui para frente nós vamos executar a nossa query, tá? Essa query aqui vai ser executada aqui, ok? E vamos fazer aqui a interação de como vai retornar o nosso dado, tá? Então ele executa e retorna assim como em aulas anteriores. Eu já expliquei aqui, eu vou voltar aqui no nosso... Nós temos essas duas aulas aqui, ó, de banco de dados, é uma playlist, já está lá na sequência, é só você assistir que você vai entender este comando aqui, tá bom? Recomendo que vocês assistam, tá? Não se preocupe que vai ter uma pasta, depois dessa aula eu vou já colocar no GitHub uma pasta com essa API, tá? Você pode estar pegando essa API e colocando lá dentro do seu servidor local para poder estudar, tá bom? Show! Maravilha, vamos fechar esse snippet. Vou pegar nosso controller, nós vamos fazer aqui dentro do nosso controller essa interação, tá? O que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar aqui uma propriedade do Angular, que é... Vou maximizar isso aqui para a gente poder ver melhor. O HTTP, tá bom? Então o HTTP ele tem uma série de informações aqui no próprio site do Angular, tá? Você vem aqui em API Reference e aí você tem lá todas as referências a respeito desse código, que não é muito diferente do Ajax, tá? Do jQuery, tá? Então você pode usar o mesmo esquema, bem parecido, tá? Para poder fazer a sua recuperação dos dados, tá bom? Então tá aqui, vamos fazer lá essa implementação rapidamente, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos colocar aqui tudo nos seus lugares. E perfeito. Primeiro que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos chamar o HTTP, tá? Show. Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um array, tá? Esse array vai ser um scope ponto contatos que vai ser igual a um array. Peraí, deixa eu colocar um array certo. E nós vamos fazer o seguinte, só para a gente ver se está funcionando. Nós vamos colocar aqui, deixa eu só colocar, sou perfeccionista, então, muito bem. Vamos colocar aqui nome, meu nome, tá? Sérgio, né? Senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e só, tá bom, vou colocar uma vírgulazinha aqui, perfeito, põe uma vírgula aqui e copiar, tá? Ctrl C, Ctrl V, ok? E vamos colocar aqui João, tá? Só pra gente brincar um pouquinho, ok? Certo. Então, perfeito. Temos aqui um objeto e nós vamos colocar lá no nossa home. Então, vamos abrir aqui home. E dentro da nossa home, o que nós temos aqui é apenas um home, tá? Como é que a gente vai interagir com isso daqui? Vamos colocar aqui uma lista, tá? Só para a gente poder fazer a nossa brincadeira. Então, no home, nós vamos colocar uma informação, tá? Então, vamos voltar aqui no controller. E home, nós vamos colocar aqui contatos. Ok? Contatos. Tá? Vai mudar aqui para contatos. Viu que é mais rápido aqui, né? A emulação.
Show. Aí está contatos aqui em cima também. Já está mudado tudo. Perfeito. Vamos voltar lá na nossa home. E vamos colocar aqui embaixo, rapidamente, uma Ion List, tá? Fechou. Ok. Dentro dessa Ion List, nós vamos colocar um Ion Item, ok? Então, Ion Item vezes 3 e vamos ver o que acontece. Show de bola, né? Vezes 2, né, que eu tenho duas informações. Então vamos colocar aqui as informações desse Ion Item, tá? Na verdade eu vou colocar um só. Não vou colocar 3 não, é um só. Porque eu vou colocar o nome aqui, né? Nome. Vou colocar com um H1 que é mais bonito. Então H1 ponto positive. E dentro disso daqui nós vamos colocar nome, tá? Então nome, ok? Perfeito. E aqui embaixo nós vamos colocar um P. E dentro desse P nós vamos colocar aqui senha, tá bom? Só para a gente saber se está funcionando direitinho, tá? Deixa eu só envolver ele com chaves e ok. Nada vai acontecer quando eu salvar, ele provavelmente vai aparecer, tá vendo? Tá aparecendo o item, mas não está aparecendo para mim os dados. Então, para que esses dados apareçam, eu vou colocar aqui uma propriedade do Angular, que é o ngRepeat, tá? Acredito que algumas pessoas conheçam. Ele já tem aqui umas informações já que são snippets do próprio Angular, ok? E o que nós vamos colocar aqui é contato em contatos, ok? E aqui dentro nós vamos colocar aqui contato ponto nome para poder aparecer lá e aqui contato ponto senha, contato ponto senha. Já viu que deu certo, né? Então nós temos aqui um objeto que me retorna os dados, né, dentro da interação do repeat, ok? E aí nós temos uma list já facinho trazendo esses dados locais, ok? Eu criei um objeto aqui, tá? Muito bem, agora nós temos que receber isso do banco de dados. Como é que a gente faz? Vamos para lá, vamos fazer isso. Primeira coisa que você tem que fazer é uma var get data, tá? Ela vai receber uma função e dentro dessa função nós vamos colocar aqui as nossas informações, ok? Bom, lembrando que lá na nossa API nós recebemos os dados via JSON, né? Então tá aqui, a data vai chegar por aqui e o que nós vamos ter para receber é um counter e um token, que vai ter esta informação e o counter ele vai ter uma quantidade baseado no que nós vamos ter preenchido no nosso array, tá? Então, voltando ao nosso controller, vamos dar uma salvada, vocês vão ver que vai sumir. Vamos começar o nosso código. Então, a primeira coisa nós vamos colocar uma var igual a params, certo? Que recebe um objeto e esse objeto vai ter um counter. Esse counter ele vai ser baseado no scope.contatos.length, tá? O que é isso? Eu estou dizendo aqui que a quantidade que eu tiver no meu contatos vai para o banco de dados, informando o banco de dados a quantidade que eu já tenho, tá? Muito bem. O token ele vai ser aquela chave que nós fizemos lá. Então vamos colocar as aspas, vamos voltar aqui na nossa API e eu fiz aqui uma chave qualquer, tá? Eu não usei nenhuma criptografia, eu só digitei aqui no teclado e fiz esse token aqui, tá bom? Você pode usar alguma criptografia, algum gerador de código, né? Você pode usar um match e tal, mas fica meio complicado para você estar fazendo essa interação aí. Eu fiz assim para ficar mais fácil para nosso exemplo, tá bom? Beleza, muito bem. Então nós temos aí o nosso params que vai ser recebido dentro do nosso
do nosso código. Como é que a gente vai receber isso? Tá? A gente vai precisar fazer uma interação num service. Tá? O que é uma service? Ela trabalha com as rotas do servidor, trazendo os dados do banco de dados, ok? E você faz isso com uma configuração que fica bem mais fácil de você estar colocando no seu controller, tá? Eu vou te ensinar a fazer agora. Então, esse HTTP que eu registrei aqui, ele ficaria assim, tá? Então, HTTP abre e fecha, e dentro você abre e fecha também como fosse um objeto, ok? Muito bem. Então nós vamos colocar aqui um method. E esse method ele vai ser um post, tá? Por que não get? Porque eu estou postando uma informação para poder ter retorno. Se eu fosse só receber os dados, um get já resolveria, tá? Mas como eu vou mandar dados, eu preciso do post, tá bom? Então vamos colocar aqui um post. Muito bem. Vamos colocar aqui uma URL, tá? Opa, tem que ser minúsculo, né? URL, 2 pontos. Essa URL aqui no meu caso é um HTTP, 2 pontos, / localhost. Eu sempre uso a porta 82, tá? Você não tem necessidade, é localhost só, se caso você configurou direitinho o seu WAMP server, tá bom? Então API / API, que é o caminho que eu vou usar, API recupera .php. Ok? É onde está essa API, tá? Ela está nesta pasta. Então é isso que você tem que verificar quando você fizer localmente, tá bom? Ele faz ele usa o protocolo HTTP porque eu estou usando dentro do meu servidor local, tá? Ele não usa o protocolo FTP de arquivos porque eu estou usando um servidor, tá bom? Legal. Aí, definindo a nossa URL e o nosso método, nós vamos definir a data. A data, ela vai receber o params, tá? Certo? Que está lá em cima. Então, o nosso objeto vai ser enviado para o servidor, tá? E nós vamos precisar de uma outra informação que é para poder fazer a política da mesma origem e a permissão CORS, né? Você está fazendo uma requisição AJAX, então o seu servidor ele vai impedir que você envie dados e retorne dados. Então, se você não tiver uma permissão, ele não vai permitir que você tenha esses dados retornados para o seu aplicativo. Então, você vai precisar colocar essa informação também. O que eu usei aqui? Eu usei um snipe que eu mesmo criei, tá? Então, eu peguei esses dados e fiz igual ao que eu fiz com o nosso cabeçalho aqui. Tá bom? Mesma coisa, tá? Show! Então, você tem que colocar reader, 2 pontos, e essas informações aqui, tá? Content type, application, tá? Então fechou aqui, tá? Eu vou dizer que se eu tiver success, eu vou retornar uma função que recebe data e eu vou colocar aqui, ó, console.log e vou colocar essa data aqui, só para a gente ver se deu certo. E aqui eu vou colocar um error, que se der erro, eu retorno uma função também. Perceba que é bem parecido com o AJAX que eu ensinei nas aulas anteriores, tá? Então data, abre e fecha, console.log, data, ok? Vamos ver o que acontece. Ele deu um erro, né? Ele está falando que o argumento do init não é uma função e não foi definida, tá? Então aqui ele está retornando esse erro, nós vamos fazer essa verificação, ok? Então post meta http ponto e vírgula, tá, ponto success ponto error, vamos salvar, deu erro ainda, mas antes nós vamos só fazer uma implementação aqui, porque eu preciso retornar esses dados, né? Então eu vou colocar get data, abre e fecha, ponto e vírgula. Eu estou invocando essa função. Então eu invoquei.
Não deu certo. Vamos ver aqui. Até retornou os dados para mim. Só que tem um erro aqui, né, gente? Isso aqui não dá, né? Isso aqui não dá, né? Complicado. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, o igual aqui não pode, né? Só pode aqui. Então, var params e já recebi os dados. Aqui estão todos os dados, ó. Então, eu recebi todas as informações. Eu tenho e-mail, eu tenho ID, eu tenho nome, eu tenho senha, né? Só falta para mim fazer com que esses dados vão lá para nosso contato. Então, para fazer isso, nós vamos fazer uma coisa da seguinte forma. Eu tenho o scope, ponto contatos, e eu vou retornar a data para ele. Vamos salvar? Vamos ver o que acontece? Olha lá. Certo? A nossa senha ela veio encriptografada, né? Então, ao invés de senha, vamos colocar aqui um e-mail. Veja que vai aparecer e-mail aqui, já certinho, tá? Então aqui, ó, você já tem todos os dados retornados do banco de dados. Se você observar, tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que foi o que eu disse. Se eu retirar lá, ele vai retornar todos, tá certo? Então aqui no seu controle você já tem todas essas informações para que você possa fazer com que dê certo, tá? Uma coisa legal que é importante que você faça é o seguinte, se por acaso der algum erro, ele retorne para você este erro, tá? Então, para que você possa fazer essa verificação aqui dentro, né, e saber da onde que vem o erro, se vem aqui do seu código, de dentro do seu controller, deixa eu salvar ele, ou se veio de lá do seu servidor, eu aconselho que você coloque aqui no error, tá? Uma função ternária, tá? Então, como é que faz? Você vai colocar aqui, ó, data. Se data for true, ela vai retornar data. Ok? Se ela for false, ela vai retornar uma string. E essa string você coloca aqui, ó, não foi possível acessar o servidor. Então você vai saber que está vindo o erro do servidor, tá? Ok? Show de bola. Só que aqui fica meio poluído, né? Fica meio complicado. Isso daqui você pode centralizar isso de uma forma bacana. Então, para você fazer isso, vamos fazer rapidinho. Nós vamos criar uma constructor function. E essa constructor function, ela é um service, tá bom? E ela tem por missão fazer o retorno desses dados para você, centralizando todas as requisições, tá? Então você centraliza todas as requisições fora do seu controller, isso te dá um controle melhor, tá bom? Fica mais organizado. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma nova pasta chamada services, tá bom? Foi o que eu disse anteriormente, tá? Então, new file, vamos salvar esse new file chamado de app underline services, tá bom? Vamos colocar todos os serviços aqui, tá? Show. Vamos no index. Vamos colocar aqui services. Vamos copiar esse service aqui, coloquei no lugar errado. Ctrl V, services, vamos comentar isso aqui, vamos colocar aqui embaixo um script. Bom, está adicionado aqui na nossa index, e aí nós vamos pegar e fazer a configuração do nosso service. Então vamos fazer uma função anônima. E aí nós vamos fazer uma chamada para o Angular, né? Angular ponto módulo. Aí vamos chamar o nosso app, né? my.app.service, ok? Ela, como eu disse, é uma constructor function, então nós vamos dar um nome para ela, que vai ser data. Vou colocar aqui com D maiúsculo, que recebe uma function. E aí essa função, o que ela vai receber? Ela vai receber o HTTP, tá?
Então a gente não vai mais usar esse HTTP lá no nosso controller, tá bom? Nós vamos tirar esse HTTP daqui, tá? E a vírgula também. Notem que não vai funcionar aqui agora o nosso aplicativo, tá? Não vai dar certo, porque eu tirei o HTTP, ok? Ok. Como é uma constructor function, né? Ela usa o this, tá? Ela vai adicionar o nosso data, mais uma função. Então aqui get data, tá bom? Get data, que recebe uma function. Essa function vai receber um retorno desse HTTP, tá? HTTP. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte: ao invés de eu escrever de novo, porque eu já escrevi esse código, eu vou pegar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, Ctrl X, e vou colocar aqui, ó, data, que é o que eu fiz lá, tá? Ponto get data, abre e fecha, põe params aqui, ok, minúsculo, ponto sucks e o restante, tá? Salvou. Ainda vai dar errado lá por enquanto. Vamos voltar lá no service. E aí eu vou colar esse HTTP aqui, tá? Ele vai retornar o HTTP para mim. Deixa eu colocar aqui params. Okay. Ele vai retornar o HTTP para mim. Então eu estou fazendo aqui, ó. Observe. Eu tenho o parâmetro que vem daqui, tá? E esse params ele vai lá para o service, ok? E vai ser usado como parâmetro adicionado aqui no nosso data, tá? Então ele vai enviar isso aqui lá para o nosso servidor, tá bom? Show, vamos ver se funcionou, tá? Vamos ver se funcionou. Data it's not defined. Vamos ver por quê. Data está aqui. Vamos ver o controller. Isso mesmo, ele não foi definido aqui, né? Então data. E agora deve funcionar. Segue funcionando, certo? Temos aqui todos os dados vindo lá do nosso service. Aí você fala, pô, mas por que eu tenho que fazer uma pasta com service? Eu já posso colocar no meu controller, né? Cara, se você fizer de uma forma organizada e trabalhar em equipe, e fizer dessa forma que eu estou mostrando aqui, você vai ter um controle melhor junto com a sua equipe, eles vão entender melhor os seus códigos, entendeu? E fica bem mais simples de você encontrar tudo centralizado dentro de um service. Então ele vai saber que está tudo no service. Então o get, o post, o delete, está tudo nesse service aqui. Então ele vai poder fazer a modificação aqui direto. Se você mudar alguma coisa aqui, já muda tudo aqui, que vai lá para o seu controle, ele não tem que ficar procurando o código. Vai estar tudo centralizado, então fica bem mais simples, tá? Agora mais uma coisa que é importante você fazer. Então, Angular, eu vou falar agora de value, tá? Então, módulo, ponto, grande ponto. Vamos chamar aqui o nosso my app, tá? Ponto value. E nós vamos fazer uma configuração aqui, tá? Vamos chamar de config. E ele não recebe uma função, ele recebe um objeto, tá bom? E como todo objeto ele tem um parâmetro, né? Ele tem um valor, uma chave e um valor, né? Então vamos colocar aqui um get. E dentro desse get URL que eu vou colocar, que é melhor, nós vamos pegar isso aqui, tá? Que para aulas posteriores vão ser muito importantes, ok? Então coloquei só API recupera. Vou colocar essa parte da nossa string aqui, do nosso endereço, tá? E aí eu vou pegar esse config, Ctrl C, vou colocar ele aqui. Tá vendo que eu sempre declaro dentro das minhas funções, né, como um parâmetro, tá ok? E aqui nosso config ponto get, que é a chave, né? E o valor vai estar dentro dele. Então, get URL mais o restante. Então, config.getURL mais API recupera. Então, nós temos um endereço implícito aqui, que vai aqui para dentro, adicionado ao recupera, PHP, ele vai fazer com que os dados sejam impressos lá. Então, vamos salvar
voltando, tudo segue funcionando corretamente. Tá ok, pessoal? Então foi bem um pouquinho demorado a nossa aula, mas eu acho que essa é a parte mais complicada, né? É a parte mais difícil de se entender. Aí eu fiz tudo isso daqui, coloquei a nossa config, porque quando a gente fizer, por exemplo, um get, ó, eu vou pegar isso daqui, tá? Deixa eu verificar de onde está vindo, né? Então eu vou pegar isso aqui, ok? Ctrl Shift D, vou vir aqui, deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui que precisa. E aí eu poderia fazer aqui, por exemplo, post data. Agora vocês estão entendendo qual que é o macete? E o post data eu poderia enviar dados lá para eu vou fazer isso no futuro, tá? A gente vai fazer isso daqui no futuro, vamos postar novos contatos, vamos adicionar isso no banco de dados, tá? Então, aqui eu colocaria, por exemplo, cadastro. Cadastra. Pronto. Só ia mudar isso, né? E aí eu já ia cadastrar. Simples assim. Ia ficar bem mais fácil para eu poder fazer essa concatenação, né? Essa adição de comandos para nossa service. Então facilita bastante eu estar criando esse value, tá bom? Com essa configuração aqui. Tá certo? É isso, espero que vocês tenham curtido. Deixa eu apagar isso aqui para a gente não fazer isso em aulas posteriores. Vamos apagar, salvar, vamos ver se a nossa aplicação segue funcionando. Espero que tenha sido simples para vocês, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou estar disponibilizando no GitHub assim que eu terminar esse vídeo. Também vai ter uma pasta API, onde você vai ter este arquivo para você poder também fazer seus testes. Obviamente que você tem que colocar esta API dentro da sua localhost, modificar algumas coisinhas, né? Como por exemplo aqui a porta 82, se você não tiver configurado uma porta 82 é só apagar e fazer dessa forma, tá? E aí vai funcionar, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se inscrevam, porque eu vou fazer o Subscriber Only. E você que não se inscreveu ainda, você vai ser notificado do Subscriber Only, onde eu vou estar ensinando como instalar uma máquina virtual para colocar o seu emulador lá do Android, que você pode estar fazendo a adição do AdMob e já testando dentro do seu ambiente de desenvolvimento. Então eu vou estar falando isso no Subscriber Only no próximo vídeo que eu fizer para a série. Então, se você tiver inscrito, você vai receber a notificação, então eu aconselho que você se inscreva. Estou bastante feliz com a quantidade de inscritos, está aumentando bastante. Neste momento estamos em 400 e é bem legal, eu estou gostando. São 100 por mês, eu estou 4 meses só fazendo aulas, então tá bem legal, tá bem bacana, tá crescendo bem rápido, tá? Espero que cresça mais, vamos para os 1000 inscritos, né? Aqui no canal nós temos vários vídeos explicando várias formas de fazer cadastro, fazer recuperação de dados. Então você tem como fazer em Ajax via jQuery Mobile, você tem como fazer agora via AngularJS, que eu acho que vai ajudar bastante. E eu aconselho vocês a darem uma olhada no Criando Aplicativo do Zero com Ionic e AngularJS, que foi feito anterior a este vídeo, que ensina como iniciar esse projeto, tá bom? Também aconselho vocês a entrarem no GitHub, tá? Vai estar na descrição do vídeo para vocês baixarem o projeto, para vocês também estarem testando no seu ambiente de desenvolvimento, tá? Deem uma olhadinha na documentação do Angular, que tem muita coisa aqui para vocês estarem usando nas suas aplicações, tá? Então ele ensina os métodos get, read, post, put, delete, JSON, patch, enfim, você tem tudo aqui, fica fácil de você entender o que eu estou explicando. Instalem o Ionic, tá bom? Instalem porque ajuda bastante você fazer essa compilação direto no browser, porque você vai ter aqui o seu console para você estar verificando os erros, tá? Obviamente que você deve testar também no Intel XDK para você ver se está funcionando corretamente, porque o Intel XDK ele já verifica isso para você, tá bom? Ó, ele funcionou aqui perfeitamente, ok? Tá funcionando direitinho, tá? Até o nosso menu tá certinho. Tá, ok? Então é importante que você use os dois, é legal. Aqui neste caso você vai estar usando o emulador e também vai estar verificando rapidamente, muito mais rápido do que aqui no emulador do Intel XDK, tá bom? Além da facilidade de ter o console aqui do lado, tá? Então inscrevam-se,
curtam, comentem, deixem o seu comentário, uma pergunta que vocês queiram fazer, que vocês estão em dúvida, eu vou tentar responder dentro do tempo que eu tiver, tá bom? Então até a próxima, fiquem ligados que logo logo tem mais. Tchau!